Bom dia a todos. Eu gostaria que vocês confirmassem se estão com o som normal, estão me ouvindo perfeitamente. Eu vou iniciar com uma palestra, ou aliás, com uma mensagem, né, chamada Mestra Divina, que tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Paciente e imperturbável, essa Mestra Divina nos devolve os golpes com que dilaceramos o corpo da vida para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, ela modela berços entre chagas atrozes com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali traça programas reparadores, entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos nossos semelhantes. Então, a Mestra Divina, que é a dor, ela é um ensinamento, né? Jesus, quando encarnado, passou por essa dor física, né? Dor moral não, porque ele não tinha nenhuma mácula, né? E ele veio exatamente para nos ensinar sobre isso. O nosso tema de hoje é a fé em Jesus, o médico de nossas almas. Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar o alto, visualizar a figura meiga de Jesus ao nosso lado e agradecer por esse momento, onde estamos aqui para tratarmos do que esse ser iluminado fez por nós quando esteve aqui na Terra. Hoje se comemora o Natal do Cristo. Muitas vezes nós temos trocado, invertido esses valores, mas é necessário que a cada dia, não apenas no dia 25 de dezembro, ele renasça em nossos corações, ele esteja com a sua luz voltada para nós e que possamos aproveitar da melhor maneira possível. E assim, ó Pai, nós te pedimos permissão para dar por iniciado mais uma palestra nesse dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir direitinho, né? Então, como colocamos anteriormente, o tema que nós vamos ver é exatamente a fé em Jesus. O que significa isso para nós? Nós trouxemos alguns pontos de reflexão sobre essa questão, né? E nós vamos iniciar exatamente com uma colocação, né, do próprio Jesus, que diz o seguinte, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, né, o Consolador, onde o Espírito da Verdade nos coloca o seguinte: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Quando Jesus fez essa colocação, ele se dirigiu exatamente aos chamados pobres e estrupiados, né? Porque os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos somos nós. Nós que estamos aqui nesse mundo, né, de provas e expiações, né? Nós que estamos aqui em busca do aperfeiçoamento, da nossa reforma íntima, e que por vezes, né, procuramos nos desviar na rota, né? Nós pegamos certos atalhos que com certeza não vai nos levar a bons lugares. Então, quando ele faz essa colocação,
nós podemos, inclusive lá em Lucas, nós vamos observar, né, que os enfermos vinham até Jesus para serem curados, né, de suas doenças físicas, e quando ele colocava as mãos sobre cada um deles, aquelas mãos tão dadivosas, eles ficavam curados. E a frase que Jesus colocava era a seguinte: a tua fé te curou. Então, o que seria a fé? Né? Precisamos conversar um pouco sobre isso. Principalmente porque ele também falou: por isso eu vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que os recebereis, tê-los eis. Então, isso significa uma afirmação, né? Uma afirmação da necessidade de colocarmos a fé que existe em nós. Em estado latente, cabe a nós desenvolver isso, para seguirmos por esse mundo de provas e expiações, compreendendo o porquê da dor e sabendo que Jesus é exatamente o médico das almas, o nosso médico, porque nós estamos profundamente doentes, espiritualmente falando. Daí tantas doenças físicas, mas tudo tem a ver com as nossas escolhas, com a nossa forma de ver o mundo, com a nossa forma de enfrentar o sofrimento, porque existe o bem e o mal sofrer, né? Então, mas para isso nós precisamos compreender o que é a fé, né? Falamos tanto em fé e, no entanto, ficamos às vezes nos perguntando do que se trata, né? Então, eu trouxe alguns conceitos para que a gente verifique essa questão, né? E diz o seguinte, que é uma palavra que vem do latim, fides, e que, de um modo geral, significa dar crédito a alguma coisa, fazer um bom juízo sobre alguém, por exemplo, né? Expressar sinceridade no modo de agir, isso colocado por algumas enciclopédias, dentro do contexto da moral e assim por diante. Ele também é colocado por essas enciclopédias o seguinte, que quando o testemunho no qual se baseia a confiança absoluta é a revelação divina, é que nós vamos falar em fé no sentido religioso. Porque no sentido profano é dar crédito a qualquer coisa. Aquilo que eu me afinizei, eu tenho fé naquilo. Se dizem para mim, eu estou num momento de profunda dor, né? Se dizem para mim, olha, é bom você praticar algo dessa forma. Use um amuleto. Como eu estou muito fragilizada, né? Eu vou seguir essa orientação. No entanto, quando nós falamos em fé no sentido religioso, não podemos afirmar que se trata de um ato irracional. Muitas pessoas colocam o seguinte, que a religião, né, é o ópio do povo, podemos colocar dessa forma. Pensar em algo religioso pode deturpar, impedir o pensamento racional, e nós sabemos que isso não é verdade. A fé, ela possui esse caráter racional, a fé chamada raciocinada, né? Então, veja bem, quando o espírito humano vem a aderir de forma incondicional a essa questão, a algo que nos foi trazido, por exemplo, a mensagem de Jesus, a mensagem do amor, a mensagem da fé verdadeira, como professá-la, nesse momento nós passamos a ter, né, essa ideia e depois a ação, né? Porque a certeza de que algo existe além da matéria está em todos os lugares por onde nós andamos, né? Então, é aí que nós temos a certeza do que é verdadeiro.
Dentro ainda desse contexto dos conceitos sobre a fé, né, ainda é colocado por alguns dicionários firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. Por acreditar em algo, não é? Eu sigo em frente defendendo aquela ideia, porque eu tenho fé naquela ideia. Né? Mas o Consolador, né, o livro psicografado por Chico Xavier, né, de Emmanuel, diz o seguinte, e é fantástica essa colocação: ter fé é guardar a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, essa afirmação de Emmanuel nos revela a colocação do eu creio, eu sei. E aqui cabe uma pequena história de um certo psicólogo, né, que ficou muito conhecido, né, o Carl Gustav Jung, quando ele vai dizer o seguinte: quando ele estava sendo entrevistado, né, por um determinado repórter, esse repórter perguntou para ele assim: o senhor é um cientista, a sua família possui, digamos, práticas religiosas, e isso fez com que o senhor acreditasse em Deus? É por isso que o senhor faz essas colocações nesse sentido, dessa credibilidade nas coisas divinas? E ele disse assim: eu não preciso acreditar em Deus, eu sei. Então é diferente dizer eu acredito em algo, é diferente eu sei que isso existe. Não a necessidade, né, de nos colocarmos na posição de eu não sei, eu creio, eu acredito, não sei. Será que Deus existe? Né? Essas divagações, essas especulações atrapalham muito as nossas decisões, nesse sentido. Mas a partir do momento em que eu não preciso dizer eu creio, eu acredito, mas eu sei, ali eu já estou convicto da existência de Deus, da existência da espiritualidade, do papel de Jesus na minha vida, nas nossas vidas, o que ele veio fazer aqui, nos ensinar. Então, quando o Emmanuel faz essa colocação, nos leva a pensar sobre essa necessidade de compreendermos essa diferença entre eu creio, eu acredito e eu sei. Porque aí eu já estou convicto, é a minha essência, né? Nela se configurou essa certeza. Né? Continuando. Joana de Ângeles também nos traz algo muito interessante sobre a fé. Né? Ela diz: qual é o objetivo da fé? Nós nos questionamos às vezes. Sim, mas ter fé em alguma coisa para quê? E a gente tem muito exemplo negativo de quando deixamos de acreditar, a nossa vida fica sem sentido. Principalmente no fato de saber da existência de Deus. Ter essa certeza e não simplesmente acreditar. Então, isso faz com que a gente se sinta firme. E ela diz o seguinte, dentro desse contexto, respondendo a essa questão, qual é a finalidade do esforço religioso em minha vida? Para quê? Por que eu preciso ter uma religião? Será que eu preciso ter uma religião para crer, para saber? Eu preciso de uma religião? Esse meu relacionamento íntimo com as coisas divinas, isso é inerente a nós todos que fomos criados simples e ignorantes, né, por Deus. Somos criaturas criadas por Ele.
Então, do momento em que ele nos faz, não é? Ele nos dá o livre-arbítrio. Infelizmente, a gente toma aqueles famosos atalhos. Joana de Ângeles nos responde sobre isso, dessa necessidade que nós sentimos. Veja só, na época pré-histórica chamada, quando caía um raio e queimava um pedaço da mata, o homem pré-histórico não sabia o que era aquilo, mas ele se curvava diante daquela força, né, da natureza. Ele reverenciava. E aos poucos é que ele foi dando nome, né, à chuva, ao trovão, ao fogo, transformando aquilo ali em deuses. Podemos até afirmar, mas é uma forma equivocada de ver as coisas. Mas naquele momento nós estávamos em fase, como ainda estamos, em fase evolutiva, para compreender o que nos cercava. Então, nós estivemos lá, né? Nós reencarnamos naqueles corpos de homens pré-históricos, né? Então, quando nós nos curvávamos diante do fogo, diante do raio, estávamos reconhecendo intimamente, muitas vezes não de forma consciente, mas essa ligação, esse elo com as coisas divinas. Daí a necessidade que nós tínhamos, né, de colocar nomes, atribuir nomes ao trovão e colocá-lo como deuses, porque eu não compreendia naquele momento. Então, qual é essa finalidade do esforço religioso em minha vida? A Joana vai dizer que é o autoesclarecimento. Na medida que o tempo vai passando, nós vamos no autoesclarecimento, né? Nós vamos professando isso. O conhecimento é um somatório. Ela diz também o seguinte: a fé, né, representa a bússola, a lâmpada acesa que nos orienta os nossos passos através desses obstáculos que nós temos enfrentado durante séculos. Ela também diz assim, que é muito importante essa colocação de Joana de Ângeles: a fé não produz, é semelhante à lâmpada aparatosa que não espalha de claridade, é inútil. Então, se eu não pratico essa fé, não tem utilidade nenhuma eu dizer eu tenho fé, né? Mas as minhas atitudes são diferenciadas, então eu estou professando uma fé de características inúteis, porque eu não estou tomando atitudes em nome disso, né? E dentro desse contexto, nós vamos encontrar uma coisa muito importante, que são as virtudes morais. O que são essas virtudes morais? Nós colocamos aqui o seguinte: são potências racionais que existem em nós e que fazem com que nós possamos nos inclinar para o bem, como indivíduo, como espécie, ou então pessoalmente, coletivamente. Existem, né, de acordo com as colocações, duas ordens de moralidade. A moralidade natural, que são as virtudes que eu vou adquirindo, né, diante do que a sociedade me apresenta. E existe as chamadas virtudes infusas, que elas estão em estado latente. É aí que a fé entra. A fé é uma virtude infusa. Cabe a nós desenvolvermos isso, né? O exemplo de Jung nos mostra isso. Eu não preciso acreditar em Deus, eu sei. Então ele desenvolveu, né, essa virtude infusa, né? E de um modo geral, né, a gente pode acrescentar o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre a fé. É uma conquista do espírito, daí o seu caráter infuso, né? Do espírito na grande caminhada evolutiva, né? Em uns a fé é inata, basta apenas uma fagulha para que ela se manifeste, pois já trazem a base de outras vidas
noutros, porém, é um grande caminho a ser iniciado. Por isso que nós colocamos como referência inicial a mensagem de hoje, falando sobre a dor, que ela, né, nos ensina, de fato. Ela é a nossa mestra divina. E no livro Vinha de Luz, né, é tratado uma questão muito interessante sobre a fé, né? Lá Emmanuel nos coloca, diz assim: mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Jesus, né, fez essa afirmação em Marcos, né, segundo Marcos, né, e é aqui que ele vai falar sobre a metáfora da árvore, que muitas vezes nós nos questionamos, né, quando é colocado o seguinte, que a parábola da figueira, que ela secou, que ele amaldiçoou, como é que pode Jesus ter amaldiçoado algo da natureza, criado pelo pai dele, né? Quando ele no outro dia, né, passou por lá, né, que ele foi atrás da figueira porque ele teve fome. Chegando lá não tinha nenhum figo, né? E até colocado, não era época. Isso é importante, essa afirmação. Ainda não era época de dar, né, os frutos. Então ele diz que ninguém coma de ti fruto algum. E a figueira, né, ela secou. No dia seguinte, quando passaram por lá, o Pedro disse, né, ele secou, né, ela secou, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste. E ele vai dizer o seguinte: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito vai acontecer. Como compreender essa palavra de Jesus sobre a fé? Como fazer essa associação? E nós temos aqui a explicação que diz o seguinte: a figueira que secou é o símbolo daqueles que aparentam apenas uma propensão para o bem. Olha só. A figueira é o símbolo daqueles que apenas aparentam praticar o bem, mas que não praticam de fato, né? Outra coisa, também ela é o símbolo daqueles oradores que mais brilho têm do que solidez. Falar é fácil, praticar é que é difícil, né? Essas palavras possuem, né, superficial verniz, mas que quando são observadas mais profundamente, podemos observar que não existe algo substancial no coração, né? Ela simboliza todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Nós, né? Quantas vezes nós temos à nossa frente, né, a gente coloca, nós somos espíritas, eu tenho conhecimento do que deve ser feito, mas será que nós estamos praticando, né? Então veja assim, ele fala, simboliza todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Então, muitos tipos de filosofias têm sido criados, mas esses sistemas têm sido colocados por terra, porque não constituem, eles não possuem uma base sólida, né? E o que falta? A verdadeira fé, né? Nessa explicação a gente vê essa questão. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que, enfim, transporte montanhas, como Jesus utilizou essa alegoria, né, para ensinar. Veja só, essas pessoas, nós,
né? Dizemos que temos fé, mas não estamos agindo de acordo com essa afirmação que fazemos. Nós somos, no caso, árvores cobertas de folhas, mas isentas de frutos, porque não estamos produzindo. Por isso é que Jesus condena a esterilidade, né? Mas o dia virá em que se acharão secos até a raiz. E é nesse momento, né, em que nós vamos começar a refletir sobre as nossas atitudes. Também tem o seguinte: todos os sistemas, todas as doutrinas que não fazem bem nenhum à humanidade, né, não produziram nada, vão cair, né, reduzidas a nada. E todos esses homens que escolheram deliberadamente, né, o lado inútil, não agiram, não colocaram, digamos assim, não construíram algo com esses recursos que nos foram dados, serão tratados como a figueira. Então essa é a explicação que eu trouxe para vocês, muito interessante, né, sobre a parábola que trata exatamente da fé, né? Então, vamos ver o seguinte. Jesus ainda nos diz: a árvore que produz maus frutos não é boa, né? E a árvore que produz bons frutos não é má. Então, cada árvore vai ser conhecida pelo fruto que dá. Né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Então, uma outra coisa muito interessante, né, é que a gente pode colocar o papel da fé no processo de cura. Allan Kardec, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, ele coloca o seguinte: a fé é o sentimento inato, cujo embrião foi depositado nele, né, em princípio latente, mas que nós todos devemos trabalhar no sentido desse desenvolvimento, né? Então, ele inclusive ressalta a importância do magnetismo, né? Ele diz o seguinte, o Allan Kardec: o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que o homem, quando tem fé, pode fazer. Os apóstolos não operaram posteriormente, né, milagres, e ele, quando cura aquela mulher que tinha um problema, né, de fluxo sanguíneo, ele, após curá-la, porque ela apenas tocou as vestes de Jesus, e ele diz: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Então, estamos falando da fé, mas existe uma coisa muito interessante que nós podemos acrescentar sobre isso, que ele indicou 3 remédios considerados de larga eficácia para as nossas enfermidades. E quando nós usamos esses remédios, né, nós somos capazes de nos curar. E qual foi, não é? Esses remédios, né? Esses medicamentos: o perdão, a fé e o amor, né? O perdão vai limpar as nossas mágoas, as nossas culpas, vai retirar de nós essas vibrações energéticas profundamente negativas e que muitas vezes nós fazemos questão de carregar. E a fé, ela é a força, é a alavanca que vai promover essa cura, né? E o amor, ele vai restaurar, revigorar, nos animar e nos fortificar cada vez mais, né? Então, aqui a palavra dele mais uma vez: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas sem a fé, né? Muitas vezes, quando procuramos uma casa espírita e ficamos pulando de uma para outra, dizendo: não, ali eu fui ver se eu ficava curada, não fiquei, eu vou atrás de outra casa espírita. O que está faltando? A fé.
Porque a casa espírita não vai curar. Né? Ah, chegou lá e tá, eu já fiquei boa. No dia seguinte, isso não ocorre. Por quê? Porque isso depende de nós, das nossas atitudes, da nossa capacidade de mudança, né? E não é necessidade, nós temos aqui também, eu trouxe uma coisa importante, né? Ir ter com Jesus não se resume em procurá-lo em algum templo religioso. Na realidade, é preciso que a gente se abra, né, para essa possibilidade de encontrar o Nazareno e acreditar que ele nos deseja amparar. Tá certo? É uma decisão nossa. Né? Essa relação entre nós e Jesus é algo que vai modificar. Quando nós entendemos o significado disso, né, ela vai nos modificar. Né? E vamos poder manter essa relação, né, de fé, de fato, para com Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós temos também aqui um conceito de fé, que diz o seguinte: é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. O que a fé nos faz? Ela nos dá a lucidez necessária. Ela nos faz ver, por meio do pensamento, né, os fins que nós temos em vista e quais os meios através dos quais, né, nós podemos atingi-los. Né, atingir aquele fim. De modo que quem possui a fé, caminha com total segurança, né? E a gente pode adotar essa postura, né? O Santo Agostinho, ele vai dizer o seguinte sobre isso: a fé e a razão caminham juntas, mas a fé vai mais longe. Então, essas nossas escolhas, né, elas têm muito a ver com a nossa reforma íntima. São decisões nossas. Para isso é que nós temos o nosso livre-arbítrio. Né? Então, Jesus, ressaltando mais uma vez: em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Né? E qual é a grande questão? Qual? Que tipo de árvore nós estamos sendo? Será que é frondosas, frutíferas ou árvores secas? De acordo com o que nós estamos vendo. Esse é o grande questionamento, né? Para que nós possamos pensar nisso e agir. Se nós chegarmos à conclusão de que somos árvores secas, ou então árvores frondosas, mas árvores frutíferas, né? Não basta ser uma árvore frondosa com folhas. Lembra o exemplo, né, da figueira? Não basta isso. Possui uma aparência magnífica, mas não produz frutos. Assim somos nós. Né? Então, no momento em que a gente decidir agir de forma diferenciada, com certeza nós vamos nos transformar em árvores frutíferas. Né? Eu vou fazer mais algumas coisas. Nós só temos 5 minutos, né? Quais são as mudanças que a fé pode acarretar? Isso é muito importante. Nós passamos a ter um otimismo extremamente sadio, passamos a ter vontade de viver de forma mais acentuada ainda. Teremos a esperança firme no futuro, sem dúvidas. Eu estou passando por esse problema, X, Y, Z, pode ser o alfabeto todinho de problemas. Mas essa fé, né, ela vai nos manter firme, porque Jesus
é o médico das almas. E a fé em Jesus nos leva a concretizar, a partir de uma mudança, a concretizar não o meu desejo, né, mas aquilo que de fato eu preciso, aquilo que eu preciso. A gente pode fazer preces, quero ganhar na Mega Sena, me ajudem aí. Complicado fazer esse tipo de pedido, né? Mas eu tenho fé que eu vou ganhar e assim por diante. Só que o que eu vou receber é aquilo, né, que vai ser bom para mim. Se a gente ganhar, é porque foi bom. A gente vai poder, digamos assim, desfrutar de uma situação onde o que nos foi dado deve ser repartido, né? Outra coisa, valorização do sentimento de amor ao próximo. A fé, né, provoca essa mudança em nós. Otimização do tempo, né? O que significa isso? Tomar como referência, né, essa consciência do nosso progresso espiritual e do que nós podemos fazer, né, nesse progresso espiritual. Tem uma outra questão muito importante que o Kardec nos fala, que fé inabalável é senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, não é? E por que duvidar? Então, como conseguir essa fé? Será que existe uma fórmula? Veja só o que é colocado. Diante de tanta beleza, é certo que habita em nossos corações o desejo de fazer brilhar essa luz interior, a iluminar os nossos espíritos na direção divina. O que é isso? É o desenvolvimento da fé em nós. E o que é preciso fazer para consegui-la? Não é? Porque o próprio Evangelho coloca que a fé não se prescreve. O que é que nós podemos, a partir daí, não é, adotar como atitude? Como todas as virtudes, a fé é uma semente, né, que devemos abrigar no terreno dos nossos corações e fazê-la crescer e dar frutos. Isso significa o quê? Que passaremos de árvores secas, né, passaremos de árvores frondosas e chegaremos a ser árvores frutíferas. Podemos fazer isso com certeza. E nesse contexto, quem está conosco? Jesus, né? O médico das almas está conosco. Ele é o amor divino alongando os braços à angústia humana, à nossa angústia. É Ele que vem em nosso socorro. Ele estende as mãos aos cegos e os cegos veem, né? Ainda assim não se detém nos casos particulares. Emmanuel faz essa afirmação. Junto ao povo, Jesus tempera cada manifestação com autoridade e doçura, humildade e comando, respeito e compreensão. Então, ele de fato, a nossa fé em Jesus é determinante para que possamos tomar atitudes corretas, né, no sentido, né, de nos iluminarmos cada vez mais. Mas para isso é necessário que nós tenhamos fé nesse médico das almas. Quando hoje comemoramos, né, a sua vinda a esse mundo, né, a esse mundo de provações e expiações. Ele está sempre conosco. Então, a fé em Jesus é a fé no médico das almas. E pela nossa fé, ele pode perfeitamente nos curar. Então, que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece para finalizar. Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos, apenas com o intuito de nos concentrarmos melhor
E mais uma vez, agora que falamos tanto em Jesus e que hoje é o dia do seu nascimento, vamos visualizá-lo desde o seu nascimento ao momento em que ele foi apresentado aos sacerdotes, ao momento em que ele, aos 12 anos, ensinou no templo, e ao momento em que ele assumiu o seu sacerdócio, aos 30 anos, e durante os 3 anos em que ele trouxe esse amor, para que nós possamos ter essa certeza, essa fé vai manter aqui em nós essa ideia de que podemos mudar, de que podemos nos transformar em árvores frutíferas, dando bons frutos com os seus ensinamentos, porque o seu ensinamento foi de amor. Amor para conosco, amor para com todas as criaturas. E essa fé nós podemos manter, a nos iluminar, a iluminar os nossos corações e os corações dos nossos próximos também. E assim, Senhor, nós te pedimos permissão para dar por encerrado. Mas um encontro nesse dia em que Cristo nasceu e que Ele possa nascer todos os dias em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.